céu, inferno, purgatório, reencarnação. Você acredita neles? Eu quero saber. Vem comigo aqui no Grandes Pormenores. Tô te esperando. Polêmica. No dicionário, polêmica é um substantivo feminino que quer dizer discussão, disputa em torno de questões que suscita muitas divergências e controvérsia. No sentido figurado, debate de ideias. O assunto do vídeo hoje é muito polêmico. Existe vida após a morte? Se tem, eu não sei, mas a única certeza que temos é que a vida acaba. Pelo menos essa aqui. Eu sou Juliana Leverhagen, sejam muito bem-vindos e vamos bater um papo sobre isso. A continuidade da consciência, alma ou espírito é um tema muito explorado pela religião, por filósofos e também por cientistas. Os povos no Antigo Egito acreditavam demais na vida após a morte, tanto que construíram as pirâmides, onde eram sepultados ali os faraós, que eles acreditavam que eles iriam para algum lugar. As pirâmides foram projetadas propositalmente em frente às estrelas polares. Para quê? Para que quando esses faraós voltassem à vida, eles pudessem se orientar pelas estrelas para poder as almas deles chegarem até a eternidade. Também no Antigo Egito, as pessoas da sociedade que fizeram alguma coisa importante, pessoas que caçavam, que pescavam, que iam para batalhas, eram sepultadas, enterradas em outros lugares, né? Não nas pirâmides. E esses corpos dessas pessoas eram envoltos por um pano onde eram desenhados momentos da vida dessa pessoa, né? Ela caçando, ela pescando, ela fazendo algo de muito importante ali para a sociedade egípcia na época. E qual que era o objetivo desses desenhos nesses panos? Para quando a pessoa acordasse, a pessoa voltasse à vida, ela não ficasse desorientada, desmemoriada, sem lembrar quem ela era. Então ela voltava à vida, ela olhava, pegava o pano, olhava aquele pano, olhava aqueles desenhos, e naqueles desenhos como um filme passando ali toda a trajetória da sua vida, todos os seus feitos, e assim ela pudesse recordar de quem ela era e o que ela fez na vida. Mas não eram só os antigos egípcios que acreditavam na vida após a morte. Os gregos também acreditavam num mundo subterrâneo que era governado por Hades, e em rituais funerários para auxiliar os mortos na sua jornada. Mas não foram só os egípcios antigos e os gregos que acreditavam na vida após a morte. Vários povos acreditavam e ainda acreditam na vida após a morte. Não só povos, como religiões também. Nós temos aí os mesopotâmicos, os assírios, os hindus, os budistas e muitos outros. A vida após a morte sempre será um assunto que vai intrigar o ser humano até o fim da vida. É difícil a gente acreditar que exista vida após a morte, mas existem algumas evidências científicas de que elas podem existir. Uma dessas evidências são as EQMs, são as experiências quase-morte. Isso é cientificamente evidente e provado pelos cientistas e médicos, porque vários pacientes que tiveram um momento de
uma pequena morte ali. Quando voltaram, eles relataram várias experiências que eles viveram. Então isso também não deixa de ser uma evidência. Isso não é fake, tá? Outra evidência estudada por cientistas também são premonições mediúnicas. Isso também é uma evidência, um fenômeno que os cientistas também apoiam. Mais uma evidência que os cientistas apoiam e acreditam são as memórias passadas. A gente vê aí vários relatos, né, de crianças de 2 anos, 3 anos, falando sobre coisas assim que elas nunca viveram e nem sabem, não estudaram sobre isso, não sabem que isso existe, nada. E se comportam e falam, eu sou um grande imperador, não sei o quê. E você vê que não é brincadeira. A criança age como tal, a criança fala coisas que aconteceram historicamente. E isso é também considerado uma evidência. Sim. O último fenômeno ou evidência que os cientistas também apoiam são as aparições. Nós temos muitos relatos também de aparições de espíritos, né, de almas, de pessoas da família, familiares ou pessoas que a gente não conhece. Eu nunca vi, nunca tive o prazer de ver, porque eu perdi o meu pai, vai fazer 10 anos esse ano, e eu gostaria muito que ele aparecesse para mim. De verdade, muito. Eu não iria me assustar. Porque, na verdade, gente, eu tenho muito mais medo, sabe de quem? Dos vivos. Mas a vida após a morte é um tema muito multifacetado dentro das religiões, dentro do meio científico, por pessoas comuns como nós, os seres humanos em geral, né? Todos nós temos essa dúvida, porque nós temos um medo, né? Nós temos medo de morrer, de como nós vamos morrer, quando nós vamos morrer e se nós vamos morrer mesmo de vez e vai acabar tudo. Então a gente tem uma esperança de que a vida continue, porque a gente sente saudades também das pessoas que nós amamos e que já se foram. Nós queremos ter esse reencontro, nós queremos acreditar que exista vida após a morte e que quando nós formos, que quando chegar a nossa vez a nossa hora, que a gente vai reencontrar todas essas pessoas que se foram antes de nós. A fé de que exista vida após a morte nos mantém firmes aqui para segurar essas barras todas que a vida tem. Porque a vida, gente, a vida é muito linda, a vida é muito maravilhosa, a vida é um presente, é uma dádiva, isso daqui é maravilhoso. Mas a gente também sabe que a vida tem os seus perrengues, né? E se a gente não tiver uma crença, se a gente não acreditar que depois que acaba isso tudo, existe alguma coisa, muita coisa que a gente passa não vai fazer sentido nenhum. Por que a gente sofre tanto? Por que acontecem coisas tão ruins com a gente, com as pessoas, com a humanidade? E aí você vai morrer, acabou? Eu acredito que exista. Essa é a minha opinião. Eu acredito. Nunca vi, nunca tive nenhuma evidência, nada. Mas eu tenho uma fé, que é um sentimento que eu tenho dentro de mim e que eu acredito, ou eu quero acreditar nisso, porque eu quero encontrar as pessoas que já se foram, que eu amei e continuo amando dentro do meu coração. Isso que me mantém viva, isso que me mantém de pé, me manter viva no sentido de seguir em frente, não desanimar, não jogar a toalha, não dizer, pronto, acabou, não quero mais, chega, para mim já deu. Viver é muito mais do que estar vivo. Você pode estar vivo, respirando, como nós aqui, mas você pode não estar vivendo, interagindo, lendo bons livros, assistindo bons filmes, se conectando com as pessoas de verdade, se conectando com a natureza.
vivendo, estando presente, dizendo para o mundo e para a vida: ó, eu tô aqui, viu? Eu estou viva, eu faço parte disso aqui e eu vou exercer o meu lugar nessa vida. Porque tem muita gente que tá vivo, mas não tá. As pessoas são muito carentes, o ser humano é muito carente de muitas coisas. Então, nesse tema, muitos charlatões, como eu disse antes, se aproveitam da carência das pessoas, da sensibilidade das pessoas, naquele momento que perdeu alguém querido, para poder enganar, agir de má fé. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque quando a gente cuida das nossas carências, quando a gente sabe quem a gente é e os nossos valores e no que a gente acredita, essa galera aí, ó, não tem vez na nossa vida. Eles não vão conseguir nos enganar. E não só a questão da carência. Quando a gente tem informação, quando a gente procura informação, quando a gente procura ler mais, saber mais, a gente se fortalece. Conhecimento é poder. Acreditem em você. Fortaleça a sua autoestima, fortaleça a sua carência, cure as suas carências. Estude, procure informação. Tenha um conhecimento bem solidificado dentro de você, para você não cair em armadilhas de pessoas más. E a vida tá assim, ó, cheia. Então eu trago sempre um tema que seja polêmico ou não, para a gente conversar um pouquinho. Não aprofundo tanto assim, porque não sou especialista, sou apenas um ser humano comum, como qualquer outro. E junto eu trago alguns filmes que falam a respeito do tema. Então agora é a hora do quê? Do quê? Das indicações! A primeira indicação de filme sobre o tema é Os Outros, filme de Alejandro Amenábar. Ele é um espanhol, só que o filme é de língua inglesa, é com a Nicole Kidman, é um suspense psicológico maravilhoso. Gente, é um filme mais antigo, eu não lembro, da década de 90, final dos anos 90, 2000, eu não tô me recordando. Mas é um filme que, cara, quem não viu, tem que ver. Tem que ver. Maravilhoso. Os Outros. A próxima indicação aqui agora é a animação Soul, da Pixar. Gente, esse filme é a coisa mais maravilhosa do mundo, que eu chorei. Gente, eu choro em animação, eu choro em tudo, eu choro, eu sou uma chorona. Mas esse filme, ele é de uma elegância. A trilha sonora desse filme é um jazz maravilhoso. Que filme lindo, tratando sobre a vida após a morte, gente. Porque esse filme é uma ode à vida e não à morte, entendeu? Assim, é incrível, tem que ver. Mais uma indicação aqui sobre o tema vida após a morte, sobre o tema morte, sobre o tema reencarnação, que é A Noiva Cadáver. Gente, que lindo, 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 é um stop motion, tá? Do Tim Burton. Maravilhoso, com as vozes de Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Gente, esse filme é incrível, incrível. Ah, ele é incrível, eu não tenho nem o que dizer desse filme. Victor. Próxima indicação, Um Olhar do Paraíso. Meu Deus, esse filme, eu devo ter visto esse filme umas 10 milhões de vezes. Um Olhar do Paraíso é dirigido por Peter Jackson, mesmo diretor do Senhor dos Anéis, O Hobbit, esse último King Kong, diretorzaço também. E é um filme que conta a história de uma garota de 14 anos que ela é assassinada. O filme é todo narrado pelo espírito
da menina. E aí eu não vou contar o resto, porque é de chorar, mas é de chorar, mas é de chorar demais da conta, tá? Maravilhoso, tem que ver, lindo, lindo, sensível, emocionante. Amor Além da Vida, filme com Robbie Williams, que conta a história de um homem que perdeu a sua esposa e ele vai para o mundo, né? Para o mundo dos mortos, vamos dizer assim, porque ele quer encontrar a sua esposa. Uma curiosidade, esse filme foi inspirado no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. O livro A Divina Comédia foi escrito, Dante perdeu a sua amada, chamada Beatriz. Isso é sério, é de verdade, tá? Não é uma história de ficção. E ele resolveu escrever um livro onde ele teria que passar pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso para encontrar a sua amada. Amor Além da Vida é um filme inspirado, ele não é a Divina Comédia, ele é inspirado na história e é belíssimo. O livro também é maravilhoso, eu li o livro na minha adolescência e ele é dividido em 3 partes, é o inferno, o purgatório e o paraíso separadamente. Dante Alighieri, lindo, amo. Que indicação linda agora! Viva! A vida é uma festa! Mais uma animação, gente, porque aqui sempre tem animações e sempre terão animações, porque eu amo animações. Viva! A vida é uma festa é maravilhoso. Mostra a cultura mexicana, por isso que eu tô com a Frida aqui, maravilhosa, que eu amo, por isso que eu botei aqui a camiseta dela. Eu sou completamente fascinada e apaixonada pelo México, pela cultura do México, pela gastronomia do México, pela música mexicana, pelos filmes mexicanos, pelos livros mexicanos, pelos artistas mexicanos, tudo! Eu amo o México demais. Nossa, como eu amo esse filme. Quem aí nunca assistiu esse filme agora? Ghost, do outro lado da vida, filme antigaço, Demi Moore, novinha, com o nosso saudoso Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg, maravilhosa. Cara, esse filme é muito sensível e trata sobre a vida após a morte. O Sexto Sentido, gente, filme de M. Night Shyamalan, que é um dos meus diretores preferidos da vida também, apesar dele ser um diretor muito controverso. Muitas pessoas não gostam dele, mas eu não estou nem aí, porque eu amo, eu acho a forma que ele tem de contar as histórias, de fazer os seus filmes, a direção, e ele sempre aparece, ele dá sempre uma apariçãozinha nos filmes dele. É incrível, esse diretor é incrível. E o Sexto Sentido, gente, eu acho que todo mundo aí conhece, todo mundo já viu. Quem não viu, vejam. O último filme que eu vou indicar aqui é um filme que o nome pode parecer meio... mas é maravilhoso. Morrendo e Aprendendo. É um filme com a Kyra Sedgwick e com Robert Downey Jr. e um grande elenco. O filme é de 1993, eu assisti esse filme assim que ele foi lançado e eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos por aí, e eu fiquei assim, cara, eu vi o filme, eu tenho mania de, quando eu amo um filme, eu vejo de novo. Eu devo ter visto assim milhões de vezes também. Morrendo e Aprendendo é um filme leve, mas muito profundo. Leve, mais profundo, que trata sobre a vida após a morte, né? Um grupo de pessoas que morrem, mas que deixaram coisas inacabadas aqui na vida. E para poderem as suas almas subirem, irem para o céu, elas têm que resolver antes as coisas de cada um ali. E aí tem um ônibus, que é um ônibus que leva as almas para o céu, mas esse ônibus ele só leva a hora que essas almas elas voltam para poder finalizar aquilo que ficou inacabado. Gente, é genial. E outra,
eles têm um tempo, cada um tem um tempo, porque se eles não conseguirem finalizar aquilo, fechar o que ficou em aberto, que eles morreram antes de concluir, eles não vão para o céu. E aí o ônibus vai pegar e vai levar para onde? Um lugar ruim. E eles não querem ir para esse lugar. É um filme que tem um humor, que lida com a vida após a morte, com um humor muito inteligente, com um humor maravilhoso. O elenco é maravilhoso, a história é muito gostosa, lindo. E a trilha sonora também é, ó, delícia. Gente, eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Comentário da minha vida que se chama Nós que aqui estamos por vós esperamos. Olha aqui, gente, em DVD, olha aqui, olha, tô falando que eu sou retrô, que eu sou vintage, sou uma alma antiga, tá em DVD. Mas quem quiser assistir, é só entrar aqui no YouTube, que tem o documentário inteiro, porque ele é super curtinho e é maravilhoso. Esse filme, esse documentário, na realidade, é um filme-memória do século XX, através de recortes bibliográficos de pequenos e grandes personagens do século XX. Ele fez esse filme maravilhoso que ganhou já 17 prêmios, maravilhoso, e ficou 9 meses em cartaz. 9 meses, gente, isso aqui é uma gestação. Olha que lindo, lindo. Eu acho que todo mundo tinha que ver esse filme aqui, esse documentário, porque é muito bom, é muito necessário. Ah, um detalhe muito especial sobre esse documentário. Esse documentário, ele não tem diálogos, ele não tem falas, ele é só música e recortes, imagens e legendas ali que vão aparecendo para informação. E de uma forma muito poética, muito maravilhosa. Tanto as maravilhas quanto os horrores do século XX. E nós que aqui estamos por vós esperamos. Esse título, né? Vocês já imaginam que tem a ver com o quê? Com o tema que nós estamos falando aqui. Bom, gente, a gente está chegando no fim do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo porque teve muitas indicações, né? E eu fico muito feliz. Se existe vida ou não após a morte, isso eu não sei, gente, e eu nunca vou saber, só quando eu morrer mesmo. Mas eu pergunto para vocês e também faço essa pergunta para mim mesma. Essa vida aqui, a gente está vivendo? Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Se inscrevam no canal, porque eu fiquei tão empolgada que eu nem me lembrei. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem, comentem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, que é um assunto polêmico e é um assunto muito sensível, que mexe demais com todos nós, seres viventes, seres humanos, né? Um beijo, fiquem bem, se hidratem e vivam! A vida é um presente. Esteja presente e exerça o seu lugar neste mundo. Um beijo muito enorme, maravilhoso, cheio de vida e de paz e de amor para vocês.